gente canta essa canção, né? E não compreende o que realmente ela significa. Quando nós falamos com o Senhor, como um farol que brilha à noite, um ponte sobre as águas, um abrigo no deserto. Se nós formos parar para pensar, ponte sobre as águas serve para você, alguém vai pisar, né? Para que possa chegar do outro lado. E será que às vezes nós estamos dispostos ou disponíveis, né? Às vezes a ser maltratados por fazer a obra de Deus? E só quem tem um coração transformado, né? Para entender que para que outros possam viver, vale a pena morrer. Aleluia. Para que outros possam um dia sorrir, né? Vale a pena a gente chorar. Só quem entendeu o Evangelho realmente consegue, né, na prática, exercer esse chamado que o Senhor tem na nossa vida. Vamos falar sobre essa canção. Salve, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche minha
aplaude de novo. Aleluia. Bênção de Deus. Luiz André. Não A veio. oportunidade é... Não veio hoje? A oportunidade é tua. A enroladinha terminou meu café. Um minuto. No banheiro. Ei, mas bem, não adianta você fugir. Quer tanto, né, Hoje pastor? tá aí. Pode, Tá aí, mano, já tá aí. Já que o André tá com a oportunidade, tá? A dinâmica hoje, quebra-gelo, é com ele. Vem, depois nós vamos estar orando para nós perto e já vamos ter entrando na palavra. Agora só vai orar. Agora não. Queria que todos ficassem de pé, por gentileza. Em nome de Jesus, quem puder, né? Se não puder, continua com o violão. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus pela oportunidade, de vocês na minha casa. A dinâmica que eu quero fazer, na real, pastor, eu vou fazer duas, mas duas são ligeirinhas, vai encaixar no tempo ali. Eu queria que vocês ficassem com a perna de vocês assim, ó. Uma perna só no ar, cada um só uma perna, sem segurar em nada. Vai, vai, Hoje, vai. essa hora, É o teste da academia, né? Tava na academia mesmo. Tá fazendo, tá difícil. Meu Deus. Vai, irmão, estão conseguindo ficar? Tá escorando ali, ó. Opa! Deus tá vendo, irmão? Tá segurando aqui. é difícil, não é babado. Não, tentei, né? Tá, um minutinho aí só pra fazer o... Exercício, cara. Tá, amém, glória a Deus. Agora continua no mesmo lugar, a coisa ainda é igual. Só que agora eu quero que vocês façam a mesma coisa, só que agora um escorando no ombro do outro, segurando no ombro do outro. Sabe aqui? Aí eu não vou pezinho pra cima, escorando. Amém? Quase. Glória a Deus. Tá segurando. Essa é a moral. Amém. Tá liberado. Pode ir. O que a palavra quer dizer a respeito disso, irmãos? Que quando nós estamos na fé, nós devemos estar unidos. Porque se a gente andar sozinho, a gente não vai longe. A gente não consegue praticamente lugar nenhum. Mas vira que quando duas pessoas ali se apoiaram, todos se apoiaram, a gente poderia ficar praticamente uma hora ali. Se fosse sozinho, eu ficava 5 minutos. Né? Então a moral da palavra é que a gente deve estar unido na fé. E palavra-chave. Quando um cair, o outro ajuda a levantar. Essa é a palavra. E a outra dinâmica, deixa eu só pegar meu mistério aqui. Eu vou te dar aqui. Era uma dinâmica? Não mandou duas? Em nome de Jesus. Eu quero que vocês agora, em nome de Jesus, cada um de vocês aqui tem aquele desejo, aquele sonho, aquela oração que tu faz em casa, que até hoje Deus não respondeu. Nós todos temos esse pedido. A gente pode estar na fé 10 anos, 5 anos, mas tem aquele pedido ainda que Deus não realizou. Amém? Eu quero que você mentalize. Pode ser o pedido mais íntimo de vocês, porque vocês não vão precisar falar qual é o sonho de vocês, mas só mentalizem. Dá 20 segundos para vocês pensarem, ao mesmo tempo eu vou estar orando por isso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, o Senhor conhece, Pai, os nossos corações. O Senhor sabe, meu Pai, aquele mal ou aquele desejo que nós temos, que até hoje não conseguimos realizar. Não porque a gente não quisesse, porque nós dependemos de Ti, Pai. Porque nós dependemos, Pai, principalmente da Tua resposta. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e o Senhor sabe, meu Pai, o momento certo de nos abençoar. Porque tem bênçãos em nossas vidas, se Deus te der agora, irmão, tu corre da presença de Deus. Então a gente tem que estar preparado, tem que estar calejado pelas lutas da vida, para a gente chegar num ponto que cada um de vocês aqui estão, eu sei que vocês devem pensar assim, na mão de Jesus eu não largo mais, nunca mais.
Porque vocês sabem que no mundo não tem nada de bom para mim nem para você. Amém? Todo mundo pensou naquele pedido, naquela coisa impossível para você. Então, cada um pega um papelzinho. Ó, velho. Vamos. Não, vai, pedido de mão, eu fiz 15, acho que dá. Olha, eu não precisa mais, Tem 13 pessoas. Olha aí, ó. Nada com o teu auxiliar. Ainda nada. Eu sou jogado muito. A gente fez então a oração, vocês fizeram um pedido que vocês querem muito, né? O desejo, Deus viu. Só que Deus manda te dizer uma coisa. Que nem eu falei, Ele sabe qual é o desejo do teu coração e do meu coração. Esse papel que vocês têm na mão, que vocês vão olhar agora, é a ponte que Deus quer que vocês façam para vocês poderem alcançar a bênção. Porque quando a gente faz o nosso mistério aqui com Deus, realmente é um mistério com Deus. Deus sabe exatamente aonde tu está precisando ser usado. Vocês podem olhar o papelzinho de vocês agora, o pastor já estava olhando, que eu vi. Eu não ouvi que não era para ver. Mas eu ia ver de qualquer jeito, né? O meu é doar mais tempo para Deus. Senhor, pastor. Falar mais de Deus, pregar. Ô, Jesus, mais ainda, pai! Deixa Deus te usar. Mais ainda. É a senhora, pastor. Ser um cristão verdadeiro Amém, glória a Deus. A tu? é Olha aí, é Deus falando, hein? A senhora? Meu Deus. Eu puxo a orelha também. Orar mais. Olha aí, como Deus é bom. Tu, irmão? Cada palavra de Deus. Olha aí. Forte, hein? Forte, corajoso. Tu, irmão? Ser fiel na sua fé. É o bando de Deus. É uma benção. Tem tudo fazendo propósito com Deus. Amém. Convidar mais algo. Olha aí. E aí, ó, viu? E aí, vai? Tu, irmão? Tá, é o mistério aqui que nem diz, né? A gente fez o pedido. Agora Deus, Ele tem sempre algo que Ele vai querer de mim, de tipo Ele poder alcançar o teu desejo. Ou seja, Deus jamais Ele vai te dar uma coisa sem tu merecer. A gente tem que fazer por onde? A gente tem que orar, né? Outros tem que jejuar, outros tem que evangelizar, outros tem que... Cada um tem algo para melhorar. Mas mesmo que eu invertesse todos os papeizinhos agora, eu pegasse outro papel, o pastor pegasse outro, igual Deus já está falando com você. Porque tudo que está aqui, Deus quer de nós. Não tem nada que eu falei aqui, o que está no papelzinho que eu coloquei, que não seja para a gente fazer. Amém, irmão? Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Agora nós vamos fazer parte da oferta. Sei que talvez às vezes o irmão venha despreparado, né? Para quem não sabe, tem o QR Code aqui, né? Quiser abençoar. Só que na Santa Ceia, vai lá para o gasofilaço, né? E vai para a obra de Deus. Eu quero pedir para o nosso irmão Adão fazer essa oração, tá bem? Faz essa oração e depois passa aí para toda a volta, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, colocamos aqui, Senhor, meu Deus, a nossa comissão, Senhor. Colocamos, Pai, aqui nossa oferta, Pai, nosso dízimo, Senhor, meu Deus, para que essa obra, Pai, não pare, Senhor. Só venha, Senhor, levantar homens, mulheres, Pai, que venha, Senhor, meu Deus, ancorar essa obra, Senhor. Ô, Senhor, meu Deus, que nessa oferta que nós colocamos nessa noite aqui, o Senhor venha, Senhor, prosperar a vida dos teus irmãos, dos teus filhos, Pai. A sua palavra já diz, Pai, quando, Senhor, meu Deus, ofertamos para a tua casa, para a tua obra, Senhor, abençoa 70 vezes mais, Pai. E nessa propósito, nessa oração, Pai, que nós cremos, Pai, que cada um que ofertar, Senhor, vai abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Fazer a volta. Amém? Eu quero
Já pedi para o nosso irmãozinho Davi já preparar para ver a palavra. Mateus 9:9. Então tu vai rolando as ofertas e tu vai procurando aí. Já tá ali? Já achou? Mateus 9:9, povo. Jesus passando adiante dele viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. Ele levantou-se e seguiu. Amém? Pode ler de novo agora. O irmão está longe. Pode ler de novo, por favor. Olha a palavra aí, Mateus 9:9. Amém. E Jesus passando diante dele viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e ele disse-lhe: segue-me. Ele levantando-se, prosseguiu. Amém? Amém, irmão? Nós estamos falando da palavra de Mateus. Hoje o tema é transformação. Existem momentos na nossa vida, irmão, em que Deus nos chama para algo novo. Não é só uma mudança de comportamento, é uma transformação completa. Em Mateus 9:9, Jesus ele encontra um homem chamado Mateus, mas também como o nome de Levi. Levi, ele era rejeitado, visto como traidor, alguém ligado a um sistema corrupto. Mas Jesus olha para ele de uma forma diferente. O povo via ele como um traidor. Jesus viu ele pelo que ele poderia se tornar. Levi significa ligado, apegado e unido. Isso representa muito bem a vida dele, porque ele estava preso a um sistema, a uma antiga identidade. Mas Jesus chama ele pelo nome. Mateus significa dom de Deus. Isso mostra algo poderoso. Deus não te chama pelo teu passado, Ele te chama pelo teu propósito. Mateus era rejeitado pelos homens, preso a um sistema e visto como um traidor. Mas Jesus enxergou ele como um discípulo, como um apóstolo, um homem transformado e um instrumento de Deus. Ele tinha 2 nomes, mas Jesus deu a ele uma nova história. E quando Jesus chama, a resposta de Mateus foi imediata. Ele largou tudo, se levantou e o seguiu. Uma aplicação. Para vivermos hoje uma transformação de verdade, algumas coisas precisam acontecer na nossa vida. Primeiro, reconhecer quem você tem sido. Todos nós temos uma área que estamos presos, né? Reconhecer quem tem sido. Levi estava preso em algo. Ele estava preso num sistema corrupto. Todos nós precisamos entender em nós essa área que nós estamos presos e apegados. Ouvir o chamado de Jesus. Jesus continua passando e dizendo para nós: segue-me. E tomar uma decisão. Mateus, ele não negociou. Mateus, ele não adiou. Mateus, ele largou tudo, ele se levantou e ele seguiu. Uma ilustração para nós: a lagarta e a borboleta. A lagarta vive rastejando ilimitada, mas chega um momento que ela entra para o casulo e ali acontece uma transformação. O casulo representa um processo de Deus. A borboleta representa uma nova história, ou glória. Quem não aceita um processo nunca vai viver a transformação. Essa semana é um desafio para nós. Tomar uma decisão prática. Identificar algo que nós precisamos largar. Um hábito, um pecado, uma atitude, um ambiente. E dar um passo de mudança real
pode ser parar com algo, começar algo com Deus, oração, leitura, jejum devocional, e se afastar de algo que te prende. Esses são os desafios da nossa semana. Primeiro, parar com algo que nos atrapalha. Começar algo com Deus, oração, jejum, leitura ou devocional. Ou se afastar de algo que nos prende. E tomar uma decisão para nós termos uma transformação completa. Agora, perguntas para reflexão comigo. Amém? Por que eu fui rápido? Pela quantidade de gente que está aqui. Eu poderia ter falado mais claramente, estou entendendo as pessoas, a gente vai mais calmo, mais devagar, mas quando tem bastante, e vai dar bastante assunto, amém? Eu fui rápido, mas eu creio que todos entenderam. Amém? Glória a Deus. Pergunta, eu vou seguir em sentido anti-horário de novo. Glória a Deus. Amém. O que te mais chamou a atenção nessa história? De um homem com dois nomes, Levi e Mateus. O que mais te chamou nessa história? Coração sensível e obediente ao Senhor. Alguém que te chama e diz, segue-me. Jesus disse, segue-me para ele. E a Bíblia vai dizer que ele se levantou e o seguiu. Então, para a gente ter uma atitude dessa, de um coração compreensivo, de se levantar e o seguir, é porque a gente já estava ouvindo falar, já estava de repente vendo transformações de quem estava próximo, já estava vendo aquilo que ele falava, o que ele ouvia. O texto não diz isso, na parte do futuro, não fala sobre isso, fala só sobre uma ordem dada a Mateus: siga-me. Disse Jesus, e Mateus se levantou e seguiu. Então é esse coração disposto, obedeceu a uma ordem dada ao Senhor. Sem questionar, sem perguntar nada, simplesmente se levantou e seguiu. Davi, quem é Jesus para ti? Jesus é o nosso único Salvador e o único homem perfeito de Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Ana Tia, em qual área da tua vida hoje você acha assim que está preso em algo, assim como Levi? Estava preso a algo que impedia, estava num sistema corrupto, algo que prendia ele de conhecer Jesus verdadeiramente. Hoje tem algo assim na tua vida que te prende, que te enxerga assim, que precisa largar. Eu acho que o próprio eu mesmo, a minha luta da carne, né? Que é o que eu mais emocionalmente. Então, esse processo. Esse é o processo que a gente faz no resto da vida, né? É o que mais me impede de seguir, né? Às vezes. Sim, exatamente. O nosso eu edifica, o outro desvai. Glória a Deus. Modão, se tem alguma área da tua vida hoje que tu precisa largar, hoje, para seguir Jesus de verdade. Assim como Mateus, lá em Lucas a Bíblia diz, aqui em Mateus não diz, mas em Lucas a Bíblia fala que ele chamou Mateus ele primeiro largou tudo. Depois ele se levantou e seguiu. Né? Porque às vezes não adianta a gente se levantar para seguir, mas cheio de bagagem. Né? Porque pega no caminho. Então nada aqui. Então hoje, né, tem algo assim que precisa largar para, sabe, o negócio deslanchar ou não sei, conta para nós. Na verdade, um pouco que é a própria luta nossa, né? Tem a minha esposa e já não tem luta. Eu quero ir adiante, mas eu quero que quando ela vem comigo, e muitas das vezes a gente se prende. Muitas das vezes eu deixei de ir também, né?
Então, porque em algumas situações relacionais e também o meu eu, né? Tem que entrar nas coisas assim, às vezes, falando, né? Às vezes tem algo pra carne, assim, eu deixo de. Ah não, eu não vou deixar de ir no futebol, às vezes, né, pra fazer o IT, né? Eu tenho que me libertar disso, né? Graças a Deus, isso. Você já faz 12 anos que a gente já está liberto de algo, de bebida, de verdade, isso aí a gente. Amém, em nome de Jesus. O mais é a carne mesmo, né? Às vezes eu querer, isso aí vai me satisfazer, né? Tá com um amigo, ou uma coisa, deixar de fazer o que eu tenho que libertar dessa área. Vamos. O que mais te chama a atenção nessa história de Mateus? Jesus vê ele, lá na Bíblia. Jesus pegar ele no ato do pecado, né? No momento que ele está trabalhando num sistema corrupto, romano, e ali, o que te chama a atenção nessa história, nessa chamada? Me chamou a atenção porque exatamente o que aconteceu no século, eu decidi, não questionando, perguntou para onde ia, para onde vão, o que ele fazia, simplesmente obedecer. Aí fui vendo algumas passagens, Marcos diz a mesma coisa, levantou e seguiu. Aí o senhor falou noite, eu fui acordar também para ver. Eu falei, o único que disse, deixou tudo, mas também não levantou e seguiu. E só que disse que se levantou e deixou tudo. Aí já me veio outras passagens que diz, levanta-te e fala aí contigo, põe-te de pé. Ou seja, você sempre pede um posicionamento assim. Você vai pedir larga tudo, para você ver o que isso, vai largar, vai ter um posicionamento. E uma coisa também que foi o louvor que pastor, que sempre chamar de Deus, quando ele falou sobre a ponte, sobre a base, né, eu nunca tinha prestado atenção nisso, e eu gosto de louvar porque eu creio, inclusive, e louvor escolhendo para Deus. Alguém que mora com os deuses, que nem Jó, só que eu me chamou a atenção daí quando ele estava louvando, nessa parte eu comecei a prestar atenção no restante. Como um farol que brilha nele, como pontos sobre as águas, como a brilha do deserto, só que cada ponto é interessante que, como um farol que brilha à noite, foi algo que me chamou a atenção o que Mateus viu para aquele segundo, ou seja, farol não brilha de luz, ele precisa da direção de noite, não está tudo escuro, a pessoa está perdida, não vê nada, pontos sobre as águas, ou seja, se Mateus viu o que as pessoas têm visto, então aqui chamou a atenção para mim, o que tem visto em mim, eu segui como farol, como uma ponte, como uma briga, e a briga não diz muita vida, diz o deserto, ou seja, Deus está no deserto. É algo bem interessante, chamou a atenção para isso, essa ideia de... Ótimo. Em qual área da sua vida, André, tu sente que tu está preso como Levi? A primeira palavra que eu tenho verdade essa noite a respeito disso é assim, quando Jesus chamou Mateus, larga tudo e segue, ali foi uma situação, larga tudo e me segue. Em momentos, digamos que nem o irmão falando, a irmã falando ali, Jesus fala para todos nós, larga tudo e me segue. Só que muitas vezes a gente quer seguir Jesus com a bagagem nas costas. Ou seja, a gente vai largando as coisas no caminho aos poucos. Às vezes, quando tu ouve a voz de Deus na primeira vez, tudo tu é já por exemplo, quando foi com Mateus, Jesus escolheu Mateus. Escolheu muito, né? Daí, então, eles largaram tudo porque tinham aquele chamado. É uma coisa espiritual mesmo que era para acontecer. Quando Jesus passou na beira do mar lá, e eles dizendo, vem, me siga. Um a um foram seguindo a Jesus. Então eles largaram tudo automaticamente, eles não pensaram duas vezes. Porque já era chamado, já, como diz, escolhido desde o ventre da mãe. Mas daí tem aquela pessoa, tem um processo. Isso, daí tem aquela pessoa que ela ouve falar de Deus, ouve as verdades que todo mundo está ouvindo, mas ela se apega ao mundo.
Ah, mas eu vou ter que largar isso, vou ter que largar aquilo. Vai, né? Porque o caminho com o Senhor, ele é um caminho diferente do caminho do mundo, né? Hoje em dia a gente, é bom jogar bola, é bom, é tudo, é maravilhoso, mas tem coisas às vezes que a gente tem que dar prioridade, porque às vezes o futebol está no horário do culto, né? A pessoa tem que decidir culto ou futebol. Aí a gente vê quando a gente está na fé ou não. O visitante? Novato. Esse dois Primeira vez? O que tu precisa hoje largar para seguir Jesus de verdade? Tem algo que te prende para seguir de verdade Jesus? Ou como é que é? Conta para nós, então, o senhor. Acredito que hoje em dia não, né? Os atos pecaminosos dos antigos, talvez, cometia, alcoolismo, droga, comunicação, os atos talvez usavam mais no passado, né? E talvez não conseguiria seguir. Talvez tanto tempo me levou para uma conversão verdadeira no Cristo, né? Para mim conseguir seguir meu fé, seguir. Está dentro da igreja mesmo. Verdadeiro, está dentro da igreja em verdade. Não como Jesus forma caráter, né? A gente está ali verdadeiramente, não só por estar. O corpo está ali, como pessoa, né? Acho que é isso, como Saulo foi transformado em Paulo, Pedro, Simão em Pedro, Mateus, Levi em Mateus. Nós todos podemos ser transformados, né? Só com mata preta. Carvalho, né? Daniel, o que mais te chama a atenção nessa história do Mateus? Esse cenário todo. Eu fico impressionado pela fé dele, né? Pela fé dele, quem ele era, né? O tudo que ele tinha também, ele pegou, largou tudo e seguiu, né? Ele precisa olhar pra trás. Quem dera nós ter essa nostalgia dele. Quem dera. A gente fala assim, mas igual ele chegava ali, faz, siga tudo, o cara abandonado, tudo seguindo. Imagina o Mateus largou tudo e já foi seguindo ainda. Eu demorei 5 anos. 5 anos para me pegar na vida para Jesus. De verdade. No culto, ia. Voltava para o bailão, voltava para a droga, voltava para tudo. 5 anos, aí Deus começou a amassar. Até o cheiro, meu pai. Até mesmo. Mas aí sim, aí nessa quando Deus falou, aí eu larguei tudo. Não, mas tudo bem, mas até mesmo no bem que ele tinha, tudo, né? Ele largou tudo, largou, O mecânico era 20 anos. perdeu, largou o serviço, tudo, abandonou e seguiu. Não olhou para trás. E aí interessante que ainda trouxe um paralelo aquele dia lá no culto. Um paralelo. Zaqueu chegando lá, cadê o Mateus? Cadê Mateus? Não, mas peraí, tá faltando um funcionário ali. Cadê Mateus? Né? A Bíblia não fala que Zaqueu era chefe de Mateus. Mas se Mateus era publicano e Zaqueu era o chefe dos publicanos, a gente entende que Zaqueu era chefe dele. Não, mas peraí, o outro largou tudo, dinheiro, porque os caras tinham grana. Né? Tanto é que quando ele desceu da aula, ele disse assim, ó, eu vou devolver 4 vezes. Então quer dizer que o homem tinha grana. Tinha grana para devolver. Aí tu diz, não, eu quero ver esse cara aí, porque pelo amor de Deus. Mateus olhou para ele e foi. E não olhou para trás e deixou tudo ali. Então, gente, não é pouca coisa não. Nós também fazemos isso e deixou o exemplo, né? Depois Zaqueu veio e também Fez o mesmo. também. Zaqueu queria ver ele, mas Jesus já tinha visto. Jesus já tinha visto. Bom, hoje eu vou levar tu, mas daqui a pouco eu vou levar teu patrão. Entendeu? Daqui a pouco eu pego o teu patrão. Porque ele pega o menor e pega o maior, porque ele não tem.
Será que o Zaqueu não foi através do Mateus, de repente, assim, a curiosidade dele? Não sei. Sim, porque ele disse que queria saber. Quem é que Ele só queria saber. O único na Bíblia que não foi até Jesus para o milagre, para indagar, para chamar ele de qualquer outra coisa. O único, eu só quero ver quem ele é, mais nada. A mulher que do sangue foi para ser curada, o cego chamou para ser curado, os 10 leprosos foram, eles queriam ser curados. Todo mundo foi até Jesus para ver algo. Ele disse, não, eu não quero nada, eu quero só saber quem ele é. Só quero saber quem é o cara, porque pelo amor de Deus, chamou a atenção. Ele até disse, o Mateus largar tudo, ele tem que ter alguma coisa. Está entendendo? É isso que as pessoas veem em nós. Não, mas peraí, um dia ele estava bebendo, fumando, tirando. Eu não quero esse Jesus para ele. Entendeu? Não, eu quero só ver quem é esse cara. Está entendendo? Então, Ele é que tem. por isso que a Bíblia diz que nós somos quem? Testemunha. Nós somos testemunha. Gislaine, tem alguma área da tua vida, Gislaine, que hoje tu vê assim que tu está preso como Levi? Ou não sei, conta para nós. Entrega. Mas presa, assim, eu não tenho como essa coisa que me áreas da minha vida que eu preciso mudar, assim. Buscar mais a Jesus, em vez de ficar mais a Evangelho. Tipo, essas coisas assim. Como o irmão falou, a gente não está mais preso, né? A pecado, essa coisa assim, a gente já passou dessa fase, né? Só que precisa de melhorias, né? Muitas melhorias. É constante, né? Todo dia, né? É uma vida constante. É uma vida constante. A gente tem que saber que Jesus ele é tudo para nós. A gente não. Ele está ali todo dia para dentro da nós. A gente não pode dar brecha para ele. Não podemos deixar de aproveitar a vida. Mas também nós temos que saber que ele é tudo para nós. Nós não vamos para o inferno por causa do futebol. Nós não vamos para o inferno por causa que hoje eu não estou bem comigo, hoje eu não vou no culto. Porque vai ter. Atira a primeira pedra que é de ferro. Eu domingo. Eu tô domingo. Cada chuva tu vai ver. Eu não estava bem. Tu tá entendendo? Tu tá entendendo? Vai ter dias que nós não vamos estar legal. Não vai ser por isso que Jesus vai dizer, vamos ficar no inferno. Não é hoje, ele sabe. E que antes a gente colocar um pé, já sabe onde nós vamos. A gente não pode achar que Jesus ele é um carrasco. Ele sabe quem é cada um. Ele sabe que nós todos somos sujeitos a falha. E ele já morreu por nós para nos trazer vida e paz. Então não vamos deixar o diabo acusar por qualquer coisa. Vamos confiar nele até o fim. Até o dia que eu vou. Por isso que ele disse aquele que perseverar até o fim será coroado. Não é aquele que for santo a vida inteira, nem se coroado. Santo é separado. Eu sei que eu sou separado desse mundo e a minha vida é dele. Amém? Dona Vera, é algo que tu precisa largar hoje para seguir Jesus de verdade? Algo que te prende, algo não sei? Conta para nós aí. Bom, o meu coração segue Jesus, assim, com toda a força da minha alma. Eu sigo ele, né? Mas uma das coisas que me impede de ir à frente é eu querer fazer a parte de Deus na vida de alguns da minha casa, principalmente do meu marido, né? Que é uma pessoa que está num processo ainda, que não entendeu o propósito que Deus tem para ele, e isso me entristece, né? Porque nem todas as pessoas são iguais, né? Que absorve mais rápido, né? O que Jesus quer da vida. Ele está demorando, ele está nesse processo. Hoje ele estava tomando banho para se arrumar para vir para cá. E ele disse bem assim, eu não estou bem. Eu disse bem assim, vamos lá se alimentar, para te ouvir, para a gente ficar com os irmãos. Mas eu não consigo ficar lá. Eu não consigo falar nada. Ele faz uma depressão. Olha, tá bravo o próximo, sabe? E daí ele falou, tu acha que eu preciso de um psiquiatra? Eu disse, não, louco, tu não tá. Mas tu precisa de Jesus. Aí o médico, né? Falei pra ele.
Sentei lá na sala e sentou no sofazão dele lá, se arrumou tudo para vir no culto. Daí abriu uma mensagem ali e estava falando assim, pastor, eu amo ele, mas eu não lembro o nome. Falou assim, tudo que a gente está falando primeiro. Você acha que precisa de um psicólogo, de um psiquiatra? Não, você não precisa disso. Abre a porta do teu quarto, fecha a porta do teu quarto, te ajoelha e ora em secreto para Jesus. Eu escutei aquilo ali, eu me arrepiei todinho agora. Eu escutei aquilo ali, eu disse, olha aqui, a resposta que Deus está te dando. Ele, deixa eu ver. Ele olhou assim, eu acho que eu vou lá. Daí eu não vou ir, tá? Então não vai. Ele olha para mim, eu digo, tu tá sempre orando, eu tô sempre orando. Daí eu saí, a casa é tua, vai lá no quarto, tá sozinho, dobra teu joelho. Então eu espero que isso aconteça, sabe? Porque foi uma resposta que Deus deu ali para ele, né? Meu Deus, assim, tá andando só pela misericórdia de Deus, não tem força nem para caminhar, sabe? E ali eu fico sem atitude, porque eu sei que se ele entregar a vida dele para Jesus, Deus vai fazer. Mas se ele ficar em cima do muro, não tem como Deus agir. E eu digo, meu Deus, vou no psiquiatra, vou no psicólogo, assim, sabe? Deus me deu aquela resposta, não é para isso. Não é, né? E ele sabe, mas a minha mãe era assim, que diz que, né, nas famílias um receberia aquele mal hereditário da mãe, né? A avó Maria. Ela tinha problemas sérios mentais. E eu sou a pessoa. Eu digo, não fala isso, não é isso. A tua mãe não conheceu Jesus como era para conhecer. Tu está tendo a oportunidade de conhecer ele agora. Então não tira isso da cabeça. Tu não é herdeiro da tua mãe, isso aí. Né? E ele ficou em paz, né? Eu digo assim, vai ficar com ele, que eu vou lá, né? Eu saí, era 7 horas, né? Casa assim. Mas a vontade de dar nem vinha, ficar com ele, ficar ali, né? Mas eu sei que o que vai resolver é isso aqui. Né? Não é eu ficar lá choramingando, triste, nervosa, né? Porque eu fico ali, a gente fica, né? É resolver, não é eu que vou resolver. Você não põe. Só ora pra ele. Deixa Deus fazer a obra completa. E ele está se esforçando, sabe, pastor? Eu sei que Deus está agindo, porque ele fumava 3 carteiras de cigarro. Hoje ele fuma uma e ele se vicia, eu vou conseguir. Né? Então, eu sei que é no tempo de Deus, Eu tenho orado todo dia por ele, né? Por meu cunhado. Só que agora Deus falou comigo, o negócio é espiritual puro. E quando fala de psiquiatra, psicólogo, não é errado. Não é. Pode procurar. Né? Mas o principal, Deus esteja no negócio também. Entendeu? Hoje mesmo mandei oração de Deus, entendeu? Mas Deus manda eu orar a semana toda. E a semana que vem ele vai estar escrevendo. Ele disse assim, ó, hoje eu não quero ir lá. Se tu quiser que eu vá domingo na igreja, eu não vou lá hoje. Eu digo, mas tu tá medindo Deus, não faz isso com Deus. Tu tá errado, tu não mede. Né? Daí, porque eu sou muito brava. Não, eu não vou te deixar sozinha. E passa vários pensamentos na cabeça, eu não vou te deixar sozinha. Mas não, eu vou, o Espírito Santo fala, eu vejo, eu escuto, sabe agora. Não vai. Aí eu venho. Isso aí, ele está. Nem no domingo, né? O Adão foi buscar pela família. Hoje está aqui os dois. Hoje tu veio aqui buscar pela tua família. Domingo vai estar os dois lá. Em nome de Jesus. Amém? É por isso que Jesus ele chama de 2 em 2. Quando um caiu, o outro está lá levando. Quando um tá na quando eu tô fraca, essa aqui está me apoiando, está me ajudando. Quando ela tá fraca, ó, te vira, bota os pulos. Te vira, te levanta. Não faz coisinha. Meu Deus, misericórdia. Yes. Pastor, o que mais te chama a atenção nessa história de Mateus?
Eu ouvi pastor também. Pastora. Perdão. Pastor. Não, rapaz. Eu entendi pastor também. É, falei pastor. Esqueceu de mim. Acho que muito que foi comentado aqui, né? É incrível como a palavra do Senhor fala que Jesus chamou e ele levantou, deixou tudo e foi. Né? E muitas das vezes, né, tem uma parábola, Jesus fala sobre o reino, que o reino é comparado a um homem que encontra um campo, né? E encontra uma terra de muito valor nesse campo. Então ele encontra e ele volta, vende tudo que tem, e compra aquele campo por causa daquela pedra de muito valor. Né? E muitas das vezes o que nos impede da gente viver como Mateus teve, né? Aquele chamado ali firme de Jesus, é isso. É que nós achamos a Jesus, mas nós queremos seguir a Jesus, como muito foi falado aqui, com bagagem ainda, né? Sem vender tudo aquilo que a gente tem, né? Sem deixar tudo aquilo que a gente tem. E muitas das vezes a gente fica, poxa, eu conheço Jesus, mas eu não consigo ir além, eu não consigo ir, sabe? Eu vou e eu volto, eu caio, e daqui a pouco eu levanto de novo. E muito interessante entender realmente, né? Visualizar o chamado de Mateus. Né? De Mateus olhar em Jesus no futuro, né? Não ver Jesus apenas como um profeta, né? Como um mestre, como um fariseu. Resolver meu problema. Isso, né? Não, mas viu em Jesus realmente, sabe? É algo diferente, né? Vida, né? Poder, né? Jesus, ele falava do reino dele, não era um reino terreno, né? Um reino espiritual, um reino eterno. Né? E no poder da palavra de Jesus, Mateus conseguiu compreender tudo isso, né? Jesus não precisou de um discurso, né, do Sermão do Monte, né, para que conquistasse o coração de Mateus. Né, e eu espero que Jesus tenha esse poder sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, né, de me chamar todos os dias e eu largar tudo, mesmo, me desprender de tudo e seguir a Jesus. Né, eu vejo que uma das coisas que me prende de viver assim, o extraordinário de Jesus é querer ter o controle. Querer ter o controle de tudo, eu quero controlar tudo, e não é assim. Quando a gente está no profundo com Jesus, a gente perde o controle. Porque a gente sabe que Ele é o Senhor e é Ele que controla. E acho incrível isso. Pastor, vai. Um paralelo sobre o chamado de Mateus, que eu também admiro, né? É como Jesus chama os pescadores. Seus discípulos, né? Pedro, Tiago, João, seu irmão. É que às vezes ia com Jesus, quando a gente não tem nada, parece ser algo mais aceitável, algo mais fácil. Mas é interessante que Jesus só chama os pescadores Pedro, Tiago, João ali, depois que faz eles pescarem uma grande quantidade de peixe. Jesus nem se apresenta, só fala assim, pesca do outro lado, carrega do outro lado. Eles estão a viagem toda pescando nada. Jesus dá essa ordem para eles e eles conseguem fazer a pesca. Maravilhoso. Exatamente, a melhor pesca da vida deles. Agora eles têm tanto peixe que eles ficam assim, meu Deus. Não é essa vida, estou lá. Mas Jesus deixa eles ir para a beira do rio, ali do lago, né? E fala, segue. E agora eles têm uma decisão. Ficar com a grande quantidade de peixe, né? Ou seguir Jesus. Então eles, olhando aquilo ali, eles tinham agora o que, né, comparar, meu Deus, nós abrimos uma peixaria aqui agora e viver disso aqui, né? Mas não, eles, né, não sei se eles se viram, se eles deram, se eles ficaram para si, mas eles decidiram seguir Jesus. É que na real, irmão, eu vejo assim da minha fruta, né? Imagina eles pescando todos os dias uma pesca ruim. De repente aparece Jesus e dá uma pesca maravilhosa, amém? Só que daí eles analisaram. Antes de Jesus era ruim. Sim. Com Jesus vai mudar tudo, né? Sabe? Então pegou antes e depois de Jesus. Né? Eles não quiseram, não, hoje pesquei bem, mas amanhã Jesus não vai estar aqui. E aí como vai ser? Né? Então acho que foi mais ou menos. A Bíblia fala que eles deixaram a gente e seguiram Jesus. Olha, Agora eu faço uma pergunta. Se caem hoje 10 milhões da nossa conta, e o Senhor disse assim, ó, lá do Senhor vem me seguir. Quem é que vai?
10 milhões aqui, eu acho que tu, eu creio. Amém. Imagina, a gente trabalha a vida inteira, e aí quando cai assim, agora eu estou feito na vida, eu não preciso mais nada. Mas não vai ser. Com Jesus a gente tem tudo, mesmo não tendo nada. Mesmo não tendo nada. E é nessa festa maravilhosa aí também que buga a teologia, que buga o conhecimento. E quando agora tu ter tudo, tu entrega porque não vai te satisfazer. Eu quero é Jesus porque ele vai ser completo na minha vida. Enquanto nós não vamos que ele é o suficiente para nós vamos viver de cabeça na parede. Viver de cabeça na parede. Como na escassez, como na abundância, né? Como não tinha nada, seguia. Agora tu tem, para ou desperta, né? Vai parar você. E aí tem uma situação também de jovem rico, né? Esse aí, ele quer seguir Jesus. Ele vai até Jesus e fala, Senhor, como é que eu consigo ter a vida eterna, né? Exatamente. E aí Jesus vai dar pro coração dele e vê que o coração dele está no dinheiro. Ele dá a opção ainda, ó. Vai lá, vamos tudo que você tem e segue. E aí ele diz que o coração daquele jovem fica triste, né? Ele vai lá, dá meia volta, ó. Então essa proposta para mim não valeu. E ele perdeu, né, a maior oportunidade da vida dele ali. Por se prender, né, a questão do dinheiro na vida dele. Então, tem situações na nossa vida que é assim, né? Jesus pede talvez o mínimo. Me dá uma hora do teu tempo. E a gente está preso às distrações, a muitas outras coisas. Porque é mais fácil a gente passar uma hora no celular, mexendo em qualquer coisa, do que passar 20 minutos orando. 15 minutos orando, 10 minutos orando. A gente, eu acho que cada um. Tu acha muito ainda. Exatamente, passa hoje eu. Não que isso não seja válido, né? A gente tem que começar de pouquinho ali, até criar um hábito, uma vontade, assim, um desejo no nosso coração. E ouvir algo. Faz um tempo já, alguém perguntou para uma Tamires Garcia, não sei se o pessoal conhece, que canta A Quer Caminhar, não quer caminhar. Perguntou para ela assim, como é que eu faço para ter sede de Deus? E aí a resposta dela foi buscando a Deus. Você só vai ter sede de algo se você experimentar algo. Então, se a gente não correr até Jesus e passar tempo com Ele, experimentar, né, essas delícias que é passar momentos com o Senhor, a gente nunca vai ter sede disso. Então, a gente precisa realmente, né, como diz as Escrituras, aquele que tem sede, vem a mim. Vai beber da água de graça, vai comer pão e vinho, vai ter com fartura. Porque com o Senhor existe esse retorno, né? Essa satisfação. E a gente precisa sentir essa satisfação primeiro, para que a gente possa sentir essa sede, essa fome por Ele. Então é buscando que a gente vai encontrar. Irmãos, eu vou dizer para vocês assim, a gente aprendeu de 15 anos atrás, que a gente entregou a nossa vida para Jesus. De lá para cá, a nossa vida, de segunda a segunda, é para Jesus. Eu não deixo de cuidar da minha esposa, eu não deixo de cuidar dos meus filhos, eu não deixo de trabalhar, eu não deixo de fazer as coisas em casa, não deixo nada. Mas a minha vida é entregue para Ele. Eu entregue para Ele. Se amanhã tiver que fazer uma visita, nós vamos. Quinta tem culto, sexta-feira tem ensaio, ou tem que ir na igreja limpar, ou tem que ir lá no fulano, ou tem que ir ciclano. Sábado agora vai ter uma vigília. Nós vamos na vigília, sozinha. Vamos chegar 2, 3 horas da manhã em casa. Para domingo de manhã estar cedo lá, 8h30 da manhã, organizando para o culto. Na segunda-feira nós temos oração. Na terça-feira nós temos céu. Na quarta-feira nós vamos inventar alguma coisa. Sabe por quê? Porque eu já entendi que eu tenho sede dele. Meu Deus. Eu tenho sede. Essa aqui às vezes, cara, para um pouco. Não, hoje tu não matou nada. Hoje, tá amor, hoje nada. Aí vem as ligações assim, meu Deus, não, hoje não posso. Não, hoje nós vamos tomar chimarrão, cai na sala. Tá, hoje não vamos. Eu queria só lá falar de Jesus lá na esquina. Eu também passei por essa experiência agora, né, na minha vida. Há anos que eu estou no Evangelho, né? Mas o Evangelho é que nem hoje a pregação foi largar, tudo que seguir Jesus, né? Aí sempre essa pergunta, né? Que minha irmã Sabrina fazendo churrasquinho e tal. Então pra mim tá que hoje eu estou deixando de ganhar lá. Mas só que deixando de ganhar lá, eu estou ganhando aqui. E aquilo que eu estou ganhando eu não ganho lá. Né? Que é a parte espiritual.
E antes eu não conseguia. Ontem eu tenho a mesma coisa que eu tinha antes, bem dizer. Mas chega um momento que a gente tem que falar assim, ó, que nem eu falei pra mim, eu tenho que ter mais tempo para Deus. Né? Eu e Deus na oração ali, porque quando eu ficava em cima do muro, eu vou se der tempo, eu vou se der. Então isso não é amar Deus acima de tudo. Então hoje eu estou aqui, ontem eu não trabalhei porque choveu, é temporal, sábado eu não trabalhei porque choveu, é temporal. Daí tu me pergunta, eu estou abalado? Não estou abalado. As contas estão ali? Estão ali. Sabe? Vamos continuar e eu vou pagar uma, vai ficar mais duas. Vai ser uma venda maravilhosa. Amém. Glória. Mas sabe o que eu digo assim? Essa palavra do Senhor é forte, mas ao mesmo tempo ela às vezes não se torna tão verdadeira no sentido assim, sabe por quê? Eu falando para mim mesmo. Eu posso ir lá, por exemplo, a minha média sem churrasquinho, posso vender 50, mas aquele 50 é abençoado. Se eu vender o 100 não vai estar abençoado, posso vender 200, sabe? Então essa visão que Deus me deu, sabe? Bota no primeiro lugar, foi do jeito. Irmãos, para nós finalizar, quem quer ser verdadeiramente transformado aqui hoje, nesse encontro de célula, diz amém. Amém. Só que a palavra ela continua no texto e no contexto. E ele continua falando uma parábola. Tu quer viver algo novo? Não tem como eu derramar um vinho novo num vaso velho. Não tem como eu deitar um vinho novo, porque o vinho representa algo novo, representa unção, representa algo novo de Deus. Então, para que a gente venha viver a transformação verdadeira nele, nós temos que se despir de nós mesmos, da velha criatura, das coisas velhas que já são passadas, para viver uma verdadeira transformação. Por isso que ele diz, abre bem a tua boca, que eu te encherei. Então que nessa noite nós viemos tirar tudo, para viver a verdadeiramente transformação em Deus. Porque Deus ele não vai fazer transformação verdadeira se o nosso interior estiver bem. Ele vai moldar, ele vai nos ensinar, é dia após dia. Mas um dia eu tiro o orgulho, um dia eu tiro a soberba, um dia eu tiro a ira, a raiva, isso, o meu achismo, e ele vai encher e ele vai transbordar o vaso. Em nome de Jesus, amém? Amém? É uma transformação verdadeira que o Senhor quer na nossa vida. Amém? Que nós vamos sair daqui entendendo e compreendendo essa verdadeira transformação. Eu não quero mais. Eu quero viver uma nova história com ele. Cada um nas suas limitações. Porque nós somos limitados. Tu tem as tuas limitações, eu tenho as minhas. E cada um tem as suas. Ninguém pode dizer, mas eu quero ser que nem o pastor. Ninguém vai conseguir. Nem irmão gêmeo vai conseguir. Não. Cada um tem algo com Deus diferente. Amém? Porque Deus chamou cada um. Vamos louvar a Deus? Vamos orar e já vamos para a nossa casa. Deixa eu chegar para frente. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do
convidar alguém para sentar nessa cadeira. Talvez passou uma semana que não estava muito legal, né? Talvez passou algumas guerras. Passarinha? Vamos orar para a passarinha? Você é abençoada, né? E alguém que quiser sentar na cadeira, para que nós vamos interceder pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Mas eu já quero fazer um convite de quem se apitou, porque eu acho que a bênção ela tem que passar bem rápido. Eu quero chamar a Vera. Nós vamos estar intercedendo pela tua vida, e como é uma carne só, automaticamente nós iremos também interceder pela vida do outro. Pode sentar aí, amém? E vamos estar intercedendo pela tua vida, pelo teu esposo, amém? E vai ser bênção. O nome dele é Antônio, o Senhor já conhece ele, né? Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, pela nossa irmã Vera. Oh, papai amado, papai querido. Ela falou, Senhor, das lutas, e todos nós temos luta, todos nós temos guerra, todos nós temos problemas. Mas, Pai, ela falou, Senhor, o problema é o esposo, Senhor, para que o Senhor Deus venha despertar nele. Despertar nele, Pai, essa sede, Pai, esse anseio que o pastor falou, Pai, o anseio mais de Ti, porque nós estamos aqui, Pai, porque nós já compreendemos, Pai, o propósito do Evangelho. É uma nova vida, uma nova história, Senhor. Por isso nós oramos aqui, todo mundo, no mesmo propósito, orando pelo seu Antônio, orando, Pai, pela Vera, automaticamente, Senhor, também orando pelos seus filhos, orando pelos netos, orando por toda a sua família, Pai, em nome de Jesus. Dá sabedoria, dá estrutura, dá conhecimento, Pai, vai mostrando o caminho, Pai, que ela venha tirar as mãos, Senhor, para que o Senhor não venha colocar a tua, Pai, mas coloca a tua mão leve, Pai, porque nós bem sabemos que a vez, Senhor, a mão pesa. Eu te peço, Senhor, pega, cuida da casa, cuida da família, Senhor, Pai, em nome de Jesus, supre toda necessidade. Talvez tenha passado por alguns problemas, eu não sei, mas o Senhor Deus conhece tudo e todas as coisas, papai. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos a vida, a casa, a família, o casamento e os filhos dela, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Vamos dar as mãos e vamos orar agora nós juntos. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer. Terça-feira nós estaremos aqui de novo. Amém. Convide um amigo, convide um irmão. Terça-feira que vem mesmo que é o culto de casais, mas eu vou manter a palavra. Eu tenho ali uma palavra, eu posso ver depois, qual vai ser a próxima palavra. Nós já estamos em 8, nós estamos aí na 4. A primeira comunhão, paternidade, intimidade, transformação. Eu posso ver ali depois qual que é a próxima. Amém? Nós estamos no ciclo. Então agora nós vamos orar uns pelos outros. E agora essa cadeira, ela está vazia aos nossos olhos. Mas nós vamos orar. Eu vou orar por um amigo meu que vai estar aqui. E cada um vai orar por alguém. Mentaliza alguém que vai estar aqui a semana que vem. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora, Senhor, nós agradecemos, Pai. Nós estamos, Pai, finalizando mais um encontro. E nós oramos, Pai, pela cadeira, Senhor. Hoje, ali ela vai estar vazia, Senhor. Mas eu creio, Pai, que a semana que vem alguém irá sentar ali, Senhor. Talvez um amigo, um parente, um vizinho. Pai, talvez o esposo, a esposa, um filho. Eu não sei, Senhor, mas nós cremos, Pai, e já profetizamos que todas as cadeias, todas as correntes venham cair por terra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e nós agradecemos. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esse encontro. Obrigado por tudo, Senhor. Somos gratos, Pai. Grato por Ti, Pai. Porque o Senhor tem cuidado de nós dia e noite, Pai. Em nome de Jesus, amanhã é uma quarta-feira, é um dia de descanso, porque quinta-feira nós estaremos glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, já prepara também, Senhor, o domingo, culto de casais. Que cada casal, Senhor, que chegar lá, Senhor, venha sentir o Teu amor, a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, cuida dos casais, Senhor. Nós oramos e nós cremos no Teu poder e na Tua graça. É isso que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aquele que crê diz: Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos tirar nossa foto. Glória a Deus e vamos comer lá o resto dos bolinhos. Glória!
Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ali, ó, vamos lá. Eu vou tirar a foto da janela. Tem mais, hein? Bora, foto. Pastor. Ó a foto. Vai, pastor. Sorriando. Douglas, pode subir na cadeira, hein, Douglas? Ô, glória. Aí sim, né? Que Deus. Dedinho pro céu em sinal de vitória. Glória a Deus. Louvado seja a paz. Tá curtindo, é verdade. Ó, toma uma boa. Tá liberado, né? Alimentar o espírito, agora eu vou alimentar a carne. Ô, glória! Vocês, botei o Felipe e a Bruna, mas não tinha certeza se vai ser bonito. O Mas tá afiado, né? Tá afiadinho? Tá, hoje tá cheio de unção. Sabe se o Felipe e a Bruna vem? Eu creio que sim. Eu acho que sim também, eles não falaram nada. Tem que botar nos obreiros, pastor. Olha aí, ó. Esse pro teste. Qual? Não? De todo dia. Hoje tá charmoso. Hoje Ah, é. estão nos seus olhos. Ele cortou o cabelo semana passada, acho que pra mim, Estão rebaixou. voltando, não? Tá, né? É ele ou Israel? Vamos, é uma bunda, né? Ó, deu alguém tá pegando, ó. Pega, Douglas, pega, Douglas. Ah, é? Glória. Hoje eu olhei pra ti e eu não sei o que tu falou. Eu vi o Mateus. Nunca tinha tido essa percepção. A cara do teu filho. Igualzinho. Ao fio. Ah, pensei que era o Mateus. Não, teu filho. Pregador. Muito igual. Ele ia ser muita impressão dele. Pô, tava vendo o pastor Diego. Quando é ele que vai estar na próxima célula. Olha que Deus. O time tá completo. Ah, é? Quinta-feira ele que prega. Botei ele pro Gabriel. Uma bênção, seu querido. Ah, é? Vou pegar de novo. Mateu e ele quinta-feira teve quinta-feira pra levar uma roupa dele escondida. Claro, Ela fez os cabelos nervosos. Não, Não é por causa disso, sim. Ela fez toda a cara pra ele. Sabe que a cara tá falhada. E aí ele abre uma surpresa. vamos, Davi. Deixa eu lá, Davi. Davi dá uma Anderson, vai amanhã. Sim. Não dá. Cuidado, ela vai assim, ó. Boa noite, irmão Guaribá. Terça-feira que vem, dela. E aí, mas é que tem que fazer. Quase mesmo. Um beijo lá pro pessoal. E a Cristina só simplesmente largou de mim. Tava toda pintada no cemitério, colando. Agora eu vou ficar saindo. Aí eu não sei o que, né? Tá filmando ainda? Ô, André, tá filmando aqui ainda? Ó, deixa nós na comunhão aqui. Deus abençoe vocês. É live? 1h10. É live?